Olá, nono ano, professor Esquilassi, tudo bem? Vamos aqui para a atividade 9, continuando o nosso trabalho de física. Hoje nós vamos falar sobre gravitação, tá? Então eu vou tentar ser o mais prático possível para vocês tirarem dúvida de qualquer coisa, né? Eu passei essa atividade para vocês, quem já fez nós vamos ver se está tudo certo, se vocês entenderam, e quem não fez ainda a gente pode fazer junto agora, tá? Vamos lá então, vamos começar falando sobre a atividade. Ele passou aí uma brincadeira, né? Então ele deu aqui um brinquedo, né? Um carrinho, um automóvel de brinquedo preso por um barbante e esse barbante preso aqui num prego no meio. E é um carrinho de pilha ou de mola, né? Algum carrinho que se movimenta sozinho. Então ele vai ficar aqui girando, porque ele está preso aqui no meio. Então ele vai fazer uma trajetória circular. Então, por que o fio impede que o carrinho se movimente em linha reta? Essa é a pergunta, por mais óbvio que pareça. A gente sabe por quê, por causa do fio, mas numa pergunta de um exercício que vocês vão tentar prestar um cursinho, alguma coisa assim, um vestibulinho, qual é o motivo? Então é o que a gente vai ver agora, a gente vai analisar esse resultado do experimento. Então vamos lá. A tendência de um automóvel de brinquedo é mover-se em linha reta e faz o fio esticar, como nós estamos vendo aqui. Isso origina uma força de tração no fio. Essa força, ao agir sobre o brinquedo, ela vai impedir que o brinquedo prossiga em linha reta na mesma direção. Em todos os pontos da sua trajetória circular acontece exatamente o mesmo. O brinquedo, ele tende a seguir em linha reta, mas a força de tração do fio vai impedir que isso aconteça. Então ele vai ficar modificando continuamente a direção do movimento e produzindo então uma trajetória circular. Então é a força de tração do fio. Agora, se em um dado instante o fio subitamente, né, rapidamente arrebentar ou for cortado, aí o automóvel vai deixar imediatamente a trajetória circular e vai prosseguir em linha reta. Em outras palavras, a partir do momento que a força de tração deixar de atuar, o brinquedo automaticamente vai abandonar o movimento circular e vai sair pela reta tangente em circunferência. Está aqui, ó, o carrinho girando, preso aqui no meio por um barbante, então está girando. Primeiro, o brinquedo tende a seguir em linha reta, não vai, porque ele está preso pelo barbante, tem a força de tração. Então está aqui, a força de tração no fio atua sobre ele e modifica a trajetória, em vez de ser retilínea, é circular. E essa constante atuação da tração no fio produz a trajetória circular. Agora, se o fio se romper, a tração deixará de atuar sobre o brinquedo. Rompeu o fio, o que ele vai fazer? Ele vai sair pela reta tangente à circunferência. O que é tangente? É isso aqui, ó. Quando uma linha passa encostando a circunferência. É tipo assim, raspando, né? Então, arrebentou o fio, ele para de fazer o movimento circular porque acabou a força de tração e aí ele vai no movimento retilíneo. Agora imagine esse brinquedo, já teve acidente nesse brinquedo. Esse trem é alto, fica girando, girando, e se essa corrente não aguentar, ou aqui em cima soltar, ou soltar no banquinho, a pessoa que está no movimento circular, ela é lançada em uma linha reta, no movimento retilíneo. Ele é lançado para longe, perigoso, causando até ferimentos graves e até a morte, dependendo onde cair, com que velocidade e com que força. E esse aqui é o mesmo princípio do martelo do Thor. Então o Thor, quando ele gira o martelo, ele não gira e lança daqui, tá? Então, aliás, ele vai girando. A hora que o martelo, vamos supor que ele lança o martelo, ele gira, gira, gira. A hora que o martelo tá aqui, ele solta, porque aí ele vai em linha reta. Se ele soltar aqui, ele está girando assim, ó. Se ele solta aqui, o martelo vai para onde? Para cima. Então ele solta, ele vai em linha reta. Quando o Thor solta o martelo dele que ele está girando, ele tem que soltar aqui embaixo, para ele ir em linha reta, tá? Isso tem um nome que se chama força centrípeta, né? Aquilo que assim, vocês sabem as coisas, vocês só não sabem que isso tinha um nome científico, o nome da física, o nome da ciência para explicar. Então nós temos aqui um móvel, seria lá no caso que a gente viu o martelo do Thor,
ou o carrinho, ou aquelas pessoas naquele brinquedo, a força centrípeta, que é a força de tração, puxando para o centro da curva, onde está fixo, e essa é a trajetória circular. Então a força centrípeta, ela faz o móvel se deslocar em trajetória curva, tá? Então, vamos lá. A força de tração no fio, que atua na situação da página anterior, é chamada de força centrípeta. Essa força centrípeta ela vai atuar sobre todo o móvel que descreve uma trajetória que não é retilínea, seja uma circunferência ou qualquer outro tipo de curva. Essa força ela é responsável pelo fato de o movimento não ser retilíneo, e sim curvilíneo. Já vimos, a força centrípeta ou a força de tração é que mantém o movimento retilíneo porque está preso em um determinado local. A direção da força centrípeta é a direção da reta que passa pelo móvel e pelo centro da curva, descrita por esse móvel. E o sentido da força centrípeta aponta para o centro da curva. Então, nós temos aqui o lançamento do martelo. O cara prende aqui, é uma bola de metal, não sei quantos quilos são, mas é pesado. Então ele gira, ele não pode tirar o pé daqui de dentro. Se ele pisar no branco, ele queima. Então ele gira e tem que jogar para o lado que ele sabe que é onde está a distância que vai ser medida. Então o cara tem que saber física para entender isso e fazer. Tá? Outro caso, o carro quando atola. O que acontece aqui? O pneu gira e fica jogando a lama, tá? Para onde ele está virado. E olha que interessante isso aqui. Isso aqui é uma estrada numa curva. Porque quando você faz a curva, você não tem. O teu objetivo é ficar em linha reta. Como você não tem uma força de tração aqui, segurando uma corda, segurando o carro na curva, só o atrito, se essa curva não tiver essa inclinação, que essa inclinação ajuda, você vê em corrida principalmente a Fórmula Indy, nas retas é mais plano, nas curvas tem essa curva mais alta aqui. Quando eu sofri um acidente de carro, a curva era plana. O que aconteceu? Tinha óleo na pista, então eu perdi o atrito. O que o carro fez? Ele quis fazer o movimento retilíneo. Então o meu carro girou e eu bati no guarda-reio que tinha lá. Não machucou nada, mas arrebentou meu carro, né? Perdi o carro. Ainda bem que eu tinha seguro e aí eu peguei o dinheiro do seguro e comprei outro. Isso aqui também, montanha-russa, tá? Também está ligada à força centrípeta. E uma roda gigante, tá? Também aqui, ó, o centro está preso. Isso aqui fica girando. Se isso aqui girar e arrebentar algum carrinho aqui, se ele tiver aqui embaixo arrebentar, ele é jogado para frente. Se ele arrebenta aqui, ele é jogado para cima e depois a força da gravidade puxa para baixo. Né? Mas graças a Deus isso não pode acontecer, porque isso é feito para não acontecer, porque eles conhecem a lei, eles sabem a força que precisa para arrebentar, então eles põem estruturas que aguentam mais do que essa força. Tá? E a centrifugação? A centrifugação da roupa, pensa assim, na máquina de lavar é um caso interessante aplicar a aplicação do conceito da força centrípeta. Nessas máquinas, a roupa molhada ela é girada a grande velocidade, dentro de um tubo que tem vários furos nas suas laterais. Ali, ó. Por que é isso? Porque tanto a roupa quanto a água que nela está tende a continuar em movimento retilíneo, saindo pela tangente, como a gente viu lá. Porém, só a água vai atravessar esses furos da lateral do tubo e sai. Assim, após a centrifugação, boa parte dessa água saiu das roupas e elas estão menos molhadas. Tá? Para que ela ficasse totalmente molhada, ela teria que ter também um aquecimento aí. Né? Mas o objetivo da centrífuga, da máquina de lavar roupa, é deixar ela menos molhada para secar mais rápido. Tudo bem? E nos laboratórios também é aplicado esse princípio da força centrífuga. Aparelhos que permitem separar componentes de determinada mistura. Por exemplo, a palavra centrífuga, algo interessante, significa fuga do centro. Então, a mistura a ser separada, no caso aqui a gente está pegando sangue, ele é colocado em tubos de vidro ou plástico e eles são encaixados na centrífuga. Isso aqui é uma centrífuga. Tá vendo aqui tem os tubos, pode ser vidro ou plástico, tudo tampado com essas tampinhas azuis. Tá? No giro em alta velocidade, a mistura tende a sair pelo fundo do tubo, por causa da força centrípeta aí, né? Seguir em linha reta.
Agora, se o vidro ou plástico não forem resistentes, o fundo dos tubos pode arrebentar durante a centrifugação. Por isso que esse aqui tem que ser um material resistente para aguentar o funcionamento dessa centrífuga. Durante o processo, as partículas mais pesadas acumulam-se no fundo do tubo. Olha aqui, esse aqui é o sangue antes, passou pela centrifugação, olha como é que fica. Então aqui está tudo misturado. Depois que passa pela centrifugação, é separado em 3 camadas, onde essas células aqui foram separadas. Embaixo fica mais denso aqui as hemácias, depois os leucócitos e mais em cima o plasma e as plaquetas. Então, na centrifugação do sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas vão para o fundo e a fração líquida, que é o plasma, fica na parte superior do tubo. Tá vendo a aplicação física disso no dia a dia? Isso tem alguma coisa a ver também com os objetos em órbitas? Sim. Vamos imaginar aqui, não precisa nem imaginar, olha ele aqui. Um satélite artificial em órbita circula ao redor da Terra. Uma força centrípeta deve atuar sobre ele, já que ele realiza um movimento curvilíneo. Quer dizer, o satélite fica girando em volta da Terra, não tem nenhuma corda segurando ele para fazer isso. Qual que é a origem dessa força? O satélite ele está sujeito ao que a gente chama de atração gravitacional do planeta. É justamente a força peso que atua no satélite, a força centrípeta, necessária para manter seu movimento circular. Uma vez colocado em órbita, o satélite não precisa de auxílio de motor para manter em órbita. A única força que age sobre ele e que o mantém em órbita circular é a força centrípeta, que no caso é a força de atração gravitacional. É isso que move todos os planetas em volta do Sol, todos eles giram em volta do Sol. Gente, isso aqui é uma representação de um desenho, né? É quase impossível um dia sem falar que a distância está errada, a distância é muito maior, é só uma representação artística para você entender que vem o Sol primeiro, que é maior que todos, né? O Sol é muito maior que todos os astros juntos. Aí lembra? Meu velho tio mandou Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí temos um cinturão de asteroides entre Marte e Júnior saborear umas nozes. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? Cada esse risquinho aqui é a órbita deles em volta do Sol. E quem é que determina que essa órbita prevaleça? Inclusive, temos aqui um cinturão de asteroides e depois de Urano temos outro cinturão que eu não me lembro o nome. Mas é só para ter uma ideia. Todos eles estão girando em volta do Sol em função da força de atração gravitacional. E isso vale também para a Lua girando em volta da Terra. Tudo bem? Agora, velocidade de lançamento espacial. Como é que faz para mandar um satélite lá para romper essa força gravitacional? Então, imagina, Newton lá em 1600. O cara era muito bom, né? Por isso que ele era um grande cientista e não criou as 3 leis e é lembrado até hoje e as leis dele são aplicadas. Ó, as ideias de Newton sobre a colocação de um corpo em órbita puderam ser verificadas experimentalmente no século XX, quer dizer, quase 400 anos depois. Um foguete lançado com velocidade insuficiente volta ao solo após algum tempo. Quer dizer, se esse foguete não tiver força aqui, para romper a força gravitacional, ele não consegue, ele volta e cai, tá? Agora, ele não vai conseguir, certo? Agora, lançado com velocidade suficiente, ele pode estabelecer órbita circular ao redor do planeta. E como a velocidade é ainda maior, o satélite estabelece uma órbita elíptica em forma de elipse. Isso aqui é importante saber, que a gente vai ver daqui a pouco. Se a velocidade for ainda maior e se tornar igual ou superior a um determinado valor, chamado velocidade de escape, ele consegue escapar da força da atração gravitacional terrestre e rumar em direção ao espaço. Foi o que fez em relação para poder ir até a Lua. Tá? Então nós temos um exemplo aqui, ó. Primeiro caso, 28.400 km por hora. Ele consegue manter uma órbita circular. Abaixo disso, ele sobe e cai. Tá? Com 35.000 km por hora, ele consegue estabelecer uma órbita
elíptica. E 40 mil quilômetros por hora ele escapa da atração gravitacional terrestre. Então ele consegue ser desculpa, lançado para outro lugar, né? Ou a Lua, ou Marte, ou seja lá para onde ele quiser ir, para fazer o estudo. Tudo bem? Então esse foguete tem que ter toda essa potência quando ele é lançado. Geralmente o que a gente está vendo aqui, às vezes até estamos vendo ao vivo na TV, é o foguete, ele simplesmente indo até a estação internacional, estação orbital internacional, que ela está em órbita da Terra. Então ele só tem que atingir uma velocidade, né, de 28, depende se provavelmente se tiver a estação orbital numa órbita circular, ele tem que atingir 28.400 km por hora para poder atingir e poder se acoplar à estação orbital internacional, tá? Então vamos lá, olha o Newton aqui, né? O que acabamos de... A lei de gravitação universal que o Newton criou. Isaac Newton é o nome dele. Nós vamos falar daqui a pouco aqui embaixo dele. O que acabamos de comentar pode ser aplicado ao movimento dos planetas ao redor do Sol, da Lua, ao redor da Terra, enfim, ao movimento de qualquer corpo celeste que orbite ao redor do outro. Então está aqui, ó. Apesar da Terra estar parecendo maior, o Sol é muito maior, porque ele está distante. Mas a Terra gira em volta do Sol e a Lua gira em volta da Terra. Então, o Newton ele propôs a lei de gravitação universal. Segundo ela, qualquer par de objetos no universo se atrai mutuamente. Um atrai o outro. Essa atração mútua, denominada atração gravitacional, é tanto maior, isso é importante, é tanto maior quanto maior a massa dos objetos ou quanto menor a distância entre eles. Tá? Então, o que influencia na atração gravitacional é o tamanho do corpo, da massa do objeto e a distância entre eles. De acordo com essa lei, por exemplo, a Terra atrai uma maçã e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a maçã atrai a Terra. Embora tenhamos a tendência de achar que a força que a Terra aplica à maçã seja maior do que a que esse fruto aplica ao planeta, esse par de forças constitui um par ação-reação. Aí entra lá na terceira lei dele, do Newton, que é o princípio de ação e reação. As duas apresentam a mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Tá? E aqui foi como ele teve essa ideia da lei da gravitação universal. A gravidade, a gravidade foi identificada primeiramente por Isaac Newton em 1687, ao observar uma maçã caindo de uma árvore. Newton concluiu que a Terra exerce uma força que atrai todos os objetos para o seu centro. Essa força foi denominada gravidade. E depois, como é importante, né, como um cientista depende do outro. Depois, o Albert Einstein, que é um outro cientista muito famoso, ele estudou o fenômeno da gravidade em sua teoria da relatividade, graças ao que o Newton tinha estudado antes. E essa relação da Terra e a maçã entra aqui, ó. A atração gravitacional é maior, vai ser maior quanto maior tem a massa do objeto, quer dizer, apesar da Terra atrair a maçã atrair a Terra, a massa da Terra é muitíssimo, bilhões de vezes maior que a da maçã, certo? É isso. Agora aqui, ó. Desde a antiguidade, a humanidade tenta explicar o comportamento exibido pela natureza. Destacam-se nesse sentido as regularidades que se pode observar no céu, particularmente no céu noturno. Então, o filósofo grego Aristóteles, antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, ele propôs um modelo, uma ideia, uma concepção para explicar essas regularidades que eles observavam com os corpos celestes que se moveriam todos ao redor da Terra, ele considerando a Terra o centro do universo. Isso é o que a gente chama de modelo geocêntrico. Geo, terra. Cêntrico, de centro. Então, quem está no centro é a Terra. Esse modelo ele foi depois aprimorado pelo matemático, geógrafo e astrônomo Cláudio Ptolomeu. Então, olha aqui, ó, geocentrismo. A Terra e tudo girando em volta da Terra, inclusive o Sol. Né? Só que a gente sabe que não é assim. Né? Insatisfeito com alguns aspectos desse modelo aqui do Ptolomeu, o polonês Nicolau Copérnico, ele elaborou um novo modelo, só que dessa vez é heliocêntrico, ou seja, no qual o Sol seria considerado o centro do universo. Hélio
é o gás hélio que tem no Sol. Cêntrico, centro. Então, no centro está o Sol representado pelo gás hélio. Então tá aqui, ó, como é hoje, né? Mais próximo, nós vamos ver daqui a pouco, como hoje. Então, Sol, aí nós temos lá Mercúrio, Vênus, Terra com a Lua girando, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que não está aqui porque na época não tinha descoberto ainda, tá? Então, no modelo de Copérnico, a Terra e os demais planetas girariam ao redor do Sol em órbitas circulares. Ao redor da Terra, apenas a Lua orbitaria. O modelo de Copérnico também era capaz de prever a posição dos astros no céu ao longo do tempo. Então, quer dizer, ele começou a saber aonde o astro ia aparecer, porque ele entendeu esse fenômeno do heliocentrismo. Mas não é só isso, não. Hoje não é só o heliocentrismo. Nós vamos entender, ó. Johannes Kepler, que era um matemático alemão, ele chegou à conclusão de que, embora parecesse o modelo do Copérnico fosse o menos incorreto por ser heliocêntrico, nenhum dos dois modelos era totalmente adequado para prever a posição dos astros. Os estudos do Kepler eles revelaram, né, que o aspecto do céu poderia ser descrito admitindo que o Sol permanecesse fixo e ao redor dele se movessem os planetas, inclusive a Terra, em órbitas elípticas, foi o que nós vimos lá antes. Nesse modelo, vamos pôr aqui, nesse modelo, o Sol se posicionaria num dos focos da elipse, tá vendo? Ele não está no centro, ele está mais para cá, olha a distância. Essa aqui é a órbita, tá? Da Terra. E quando ela está aqui perto de dezembro, para nós aqui, o verão, ele está a 147 milhões de quilômetros. Quando está ali perto de junho, no meio do ano, está a 152. Então é um movimento elíptico, não é circular, tá? Então a Lua se moveria em torno da Terra e as constelações estariam fixas numa posição muitíssimo distante do Sol, da Terra e dos demais planetas. O modelo de Kepler é diferente dos anteriores, mas ele compartilha, como de Copérnico, uma característica importante, que é o modelo heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do universo. Pode-se dizer que o modelo de Kepler é um aperfeiçoamento do modelo de Copérnico. Tá? E aqui nós temos, claro que o tamanho, tanto aqui como aqui, né, Sol e Terra, não está representado o tamanho real, é só para você ter uma ideia. Então nós temos aqui o Sol, que também não está ele não está mais para o lado, é só para você entender a história das estações do ano. E aqui no hemisfério norte, ó, inverno no hemisfério norte. Por quê? Cara, esse tá depois uma pessoa aqui. Lembrando que a Terra, ela tem um eixo de inclinação. Aqui em cima, repara, a parte iluminada é o que está em azul claro. O azul escuro é a parte escura. Então, aonde está sendo mais iluminado? O hemisfério norte, que é aqui para cima, ou o hemisfério sul, aqui para baixo? Ó, um pedacinho do norte iluminado. E o sul, ó, muito maior. Por isso que no hemisfério norte é inverno. E no sul, verão, porque está recebendo mais luminosidade. Aí, 6 meses depois, ele vai estar nessa posição. Repare que a inclinação não muda. Agora aqui inverte. Ó, onde está sendo mais iluminado? Hemisfério norte. Por isso que aqui é verão. E o hemisfério sul? Ó, só um pedaço. Tá? Então é assim que funciona. Por isso que tem as estações do ano. Só que aqui, o movimento é esse. Enquanto aqui é inverno no hemisfério norte, 3 meses depois, mais ou menos aqui, depois do inverno, nós vamos ter a primavera. 3 meses depois, vem aqui. Aí é o verão, no hemisfério norte eu estou falando. Aí 3 meses depois ele vai estar lá atrás do sol. Aí é o que? É o outono. E 3 meses depois, vem aqui que é o inverno. Eu estou falando de hemisfério norte. Tá? No hemisfério sul seria o contrário. Tudo bem? Então é isso, gente. Foi essa aula, respondidas as perguntas. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.